pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém. Se alguém que você conhece, que você gosta, respeita, chegasse para você e falasse assim: olha, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Não é legal? Desejo que você vá bem em todas as coisas. É tão legal que é impossível, né? Ele é bonzinho, né? Está falando isso, que você vá bem em todas as coisas. Mas você sabe que essa é a vontade de Deus para nós. Está na Bíblia, está na palavra. Então eu quero que você abra no livro de 3 João, pertinho de Apocalipse, a 3ª carta do apóstolo João, né? Então 3 João só tem um capítulo. Então nós vamos ler o verso 2. 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que você vá bem em todas as coisas, isso aqui até dá uma ideia de prosperidade. Assim como vai bem a tua saúde, que você tenha saúde, e também como vai bem a tua alma. Então é saúde física, saúde mental e vida abundante, né? Bem em todas as coisas. Não é demais? Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Claro que aqui o apóstolo João está escrevendo para um presbítero, o amado Gaio. Mas a Bíblia fala que as coisas que estão registradas são para nós, são para nosso ensino, são promessas de Deus. E certamente essa é a vontade de Deus para nós. Jesus falou: o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. É tão frequente eu encontrar alguém que faz às vezes 5 anos, 10 anos que eu não encontro, e dá até medo de perguntar: como é que você está? Porque às vezes já está no 2º casamento, às vezes está desempregado, às vezes está doente, às vezes está em depressão. Às vezes não, é muito comum. Dá a impressão que a vida judia das pessoas, né? Que a vida castiga as pessoas. Mas Jesus falou: o diabo veio para isso, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Desejo que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde e que a sua alma vá bem. O Senhor Deus deixou registrado na palavra dele como nós podemos ter isso. É tão comum as pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus Cristo, reclamarem da vida. Reclamam dos governantes, reclamam do patrão, reclamam do cônjuge e depois reclamam até de Deus. Se Deus é bom, por que acontece isso? Se Deus existe, por que não sei o quê? Jesus quer dar vida com abundância para você. Ele quer que você vá bem em todas as coisas. Amém? Bom, para isso, a gente tem que ter consciência de que não é só o mundo físico, não é só o mundo material. É tão simples que dá raiva. Eu sempre falo assim, está na cara. Se fosse só o mundo físico, a gente que estuda, a gente que se esforça, a gente que tenta fazer o bem, iria tudo bem. Não é? Mas tanta coisa acontece, tanta luta, tanta coisa ruim, tantos problemas. E aí Jesus falou: nesse mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Aleluia! Então, qual é a chance que eu tenho para ter essa vida abundante, para que vá bem em todas as coisas? A minha chance é estar com Jesus. Por isso que ele me falou: tenha bom ânimo, porque eu venci e eu vou estar com você todos os dias. Aleluia! Então, a gente precisa fortalecer as nossas defesas espirituais.
Essa é a chave. Não adianta só estudar, não adianta só trabalhar, não adianta só ter boa intenção. Existe um mundo espiritual, existem forças maiores do que nós. Eu tenho que fortalecer as minhas defesas espirituais. Aí eu vou entrar nessa bênção aqui. Glória a Deus. Eu quero lembrar que eu sempre falo que nós temos que agir, 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 como se tudo dependesse de nós. Aleluia. E depois, ou junto, devemos orar, 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 como se tudo dependesse de Deus. As coisas que são materiais, físicas, que estão ao meu alcance, eu vou lutar e vou conquistar. Mas aquelas que não dependem de mim, eu vou pedir a Deus. E aqui a gente tem vários exemplos na Bíblia. Tem um que é bem conhecido, e como eu estou lendo o livro de Esdras, eu quero comentar com você. Apenas vou ler 3 versículos do livro de Esdras. Você lembra, Neemias? Esdras vem logo antes. O Neemias, lá no exílio, ele era copeiro do rei. Mas ele era um homem culto, ele era sábio, ele era muito honesto, ele era ponderado. Tanto é que ele arranjou um ofício na presença do rei, lá na Babilônia. E ele era copeiro do rei. Não era muito fácil, né? Porque o copeiro também provava as comidas e bebidas para ver se não eram envenenadas. Se fosse envenenado, o copeiro morria primeiro e o rei não morria. Mas o Senhor Deus tocou no coração de Neemias para que Neemias fosse a Jerusalém para reconstruir a cidade. E quando ele recebe o favor do rei, porque Deus tocou no coração do rei da Babilônia, Neemias foi e se tornou governador de Jerusalém. Então, de copeiro a governador. Amém? E aí a gente sabe que Neemias, em 52 dias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Sem guindaste, sem escavadeira, só com homens e pedras gigantes e inimigos que queriam impedir que ele construísse. Em 52 dias. Quantos dias a gente demorou em São Paulo para refazer um desnível de 2 metros de um viaduto na Marginal do Pinheiros? 4 meses. 120 dias. Com toda a nossa tecnologia, a gente demorou 120 dias para consertar um trecho de um viaduto, um desnível no viaduto. Neemias, em 52 dias, ele reconstruiu, refez toda a muralha de Jerusalém. Quem foi para lá é impressionante, alta, imensa, grande. Em 52 dias, irmãos. Ele teve uma estratégia tremenda. Ele teve uma estratégia, cada família, cada príncipe, cada pessoal construía uma parte do muro, cada um construía uma parte do muro, cada um tinha o seu lugar para construir. E todos se protegiam, todos se ajudavam. Então ele agiu, em 52 dias fez. Aleluia! Mas antes, ele fez uma coisa. Eu quero ir com você lá para Neemias 1, depois de Esdras. Neemias 1, 4. Neemias 1, 4. Quando ele ouviu o relato de como estava Jerusalém, totalmente destruída, assolado, diz assim, então, Neemias 1,4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ouviu? Aquele que viria a ser o governador, que ainda ele era copeiro do rei, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos
os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele está reconhecendo que Israel está no exílio porque eles pecaram, eles se afastaram de Deus. Mas ele fala, Senhor, ouve a oração do teu servo, que dia e noite eu faço. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Aí Deus tocou no coração do rei, o rei permitiu que Neemias fosse, Neemias levou recursos, pôde levar muitos homens, todos aqueles que quiseram ir com ele foram, e eles foram para ajudar a repovoar Jerusalém. E em 52 dias ele fez. A palavra fala que quando ele chegou em Jerusalém, tinha tantos inimigos hostis, árabes e outros povos que não queriam que Jerusalém voltasse a ser fortificada, que diz assim que ele quando chegou, ele não falou para ninguém os planos dele, não contou para ninguém por que ele estava naquela cidade. De noite, ele foi percorrer o que deveria ser os muros, ele foi sozinho à noite para ver o terreno, sondar. Aí Deus deu todo o plano para ele, toda a proteção, e em 52 dias ele fez o que aqui em São Paulo não fizeram em 4 meses. Nem se compara, né? Reconstruir a muralha de Jerusalém e arrumar um desnível de um viaduto com toda a tecnologia que a gente tem. Como é que ele conseguiu? Várias vezes durante o relato fala, e orei ao Deus dos céus, e o Senhor Deus nos ajudou. Orei ao Deus dos céus, e Ele nos abençoou. O que nós precisamos para ir bem em todas as coisas? Buscar a ajuda daquele que é o Todo-Poderoso. Orar ao Deus dos céus. Buscar o favor do Rei. Foi Neemias que disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Está em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Então, agora a gente volta lá para 1 João, porque aqui eu quis pegar o exemplo de Neemias para mostrar que ele fez uma obra física, mas por trás estava a parte espiritual. E lá em 1 João, nós lemos o versículo 2, né? Agora veja o 3 e 4. Desculpa, 3 João, né? 3 João, o verso 3 e 4. Primeiro ele fala, amado, desejo que te vás bem em todas as coisas, que prosperes em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma e a tua saúde. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. O que o Gaio fazia? Ele seguia a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem segue a verdade, faz o quê? Ele procedeu fielmente em tudo, com os irmãos, com os estranhos, ele acolheu, ele recebeu, ele cooperou. Irmãos, a casa de Deus é a extensão da nossa casa. A casa de Deus é a extensão da nossa casa. O que quer dizer isso? Faz parte da nossa vida. Eu me converti há 35 anos e eu posso dizer para você, a igreja, a casa de Deus, está assim, ligada na minha vida, há mais de 35 anos. Não tem como. De vez em quando o diabo vai vir falar para você,
Menos, claro, menos. Ele quer que você se desligue da casa de Deus. Quando a gente segue a verdade, o que Jesus falou? Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Ele fala que o Senhor ele vai procurando trabalhadores para a sua vinha, para a sua seara. Nós somos trabalhadores da seara. Deus conta com cada um. Claro que nem todos vocês vão ser chamados para ser pastor, como eu fui chamado para ser pastor. Mas Ele quer chamar todos vocês para trabalhar na casa dEle, na vinha, no reino. Amém? A gente não aprendeu a orar assim? Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, se Ele é quem manda, se o reino é dEle, não é meu, Ele pede todo o tempo que nós, como corpo, trabalhemos juntos, um ajude o outro, cada um no seu dom. Interessante que lá na velha aliança, lá Neemias, quando ele acaba de reconstruir a muralha, e Esdras já tinha reconstruído o templo, logo antes, o que Neemias, como governador, fez? Ele estabeleceu os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os músicos, os porteiros. Ele estabeleceu tudo aquilo que Deus tinha determinado para Davi. Cada um começou a trabalhar para a casa de Deus, cada um na sua área. E hoje não é diferente. Hoje a casa de Deus é a igreja. E nós fomos chamados para a obra dele. Cada um de nós. Vem comigo, eu vou fazer você pescador de homens. Já pensou o que seria da igreja de Cristo se só tivesse um pastor, um ou outro presbítero e um ou outro ministro? Isso seria a igreja? A igreja é um corpo poderoso onde cada um tem dons e cada um age na sua área. Por isso eu fico maravilhado quando eu venho na igreja e vejo as salas, grupos tendo aula, estudando, equipando, ativando o seu dom, entrando nos ministérios, trabalhando na casa de Deus. Quando o apóstolo João fala, Gaio, amado Gaio, desejo que você vá bem em todas as coisas, ele fala, e agradeço e louvo a Deus quando eu vejo os meus filhos andando na verdade, ajudando os irmãos, sendo luz. É o que ele espera de nós, irmãos. E isso é totalmente oposto a uma cultura grega daquela época, que impera até hoje, que é chamada de hedonismo. Falei já sobre isso outro dia, hedonismo com H. Sabe o que é hedonismo? Veio da Grécia. É a busca pelo prazer. O hedonismo diz assim, dizia e continua dizendo, que o ser humano ele vai ser feliz buscando prazer para si. E as pessoas vivem assim. É um egoísmo, o hedonismo. Eu vou buscar o que me agrada. Eu vou buscar o meu lazer, o meu prazer, o meu dinheiro, as minhas coisas, o meu interesse. Afinal, a gente tem direito de ser feliz, né? Não é assim? É o hedonismo. O que Jesus falou? Que é para a gente dar, que é para a gente compartilhar, que é para a gente ajudar, que é para a gente semear. É muito diferente do hedonismo. E lá na Grécia, você sabe que as igrejas lá de Corinto, Éfeso, as igrejas estão todas ali naquela região. Paulo passou ali em Atenas, tudo hedonismo. As pessoas buscavam o seu prazer. E Jesus fala, não, espera aí, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem comigo. Quantas vezes, irmãos, vem uma tentação na nossa cabeça, vamos dar um tempo, vamos ser felizes, vamos desfrutar, né? Menos.
Aí você fica um pouco menos, louva um pouco menos, congrega um pouco menos, lê um pouco menos, né? Leva Deus um pouco menos a sério. Aí quando você vê, você está frio espiritualmente. Não é? E quando a gente está frio espiritualmente, a nossa alma começa a ficar gelada. E começa a não achar prazer nas coisas. Você já passou por isso, né? E aí a gente tenta buscar prazer no culto ao físico, com a comida, com filmes, com viagens, tenta buscar prazer com pornografia e outras coisas. Tudo começa assim. Primeira Coríntios 15:58 diz assim, eu vou ler 1 Coríntios 15:58. Paulo está escrevendo para os gregos lá, né, de Corinto, da cidade de Corinto. 1 Coríntios 15:58. Eles que buscavam o prazer, né, os que não eram cristãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele não escreveu aqui para os pastores da igreja de Corinto. Ele não escreveu para os líderes da igreja de Corinto. Ele escreveu aos coríntios, aos irmãos da igreja de Corinto. Percebeu o que está dizendo aqui? Meus amados irmãos, ele está falando para você. Seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Saiba que o teu trabalho no Senhor não é em vão. Deus quer que você trabalhe na obra dele. Você vai se encher. Quantos anos que eu já venho falando isso aqui na igreja? Deus quer que você saia do banco, Deus quer que você levante, Deus quer que você trabalhe na obra. Você tem um dom que eu não tenho. Alguém precisa do que você tem. Seja firme, seja abundante na obra do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai prosperar em todas as coisas. A tua saúde vai estar bem. A tua alma vai estar bem. Quantas vezes a gente, quando se doa, quando a gente serve a Deus, quando a gente ajuda, a gente sai bem, a gente sai leve. A gente sai renovado. Aleluia! Aleluia! Seja firme e constante na obra. Fala para quem está do seu lado, seja firme e constante na obra. Na obra do Senhor, na obra do Senhor. Porque trabalhar, você trabalha mesmo. Estudar, você estuda. As suas coisas você já faz mesmo, naturalmente. Mas seja firme e constante e abundante na obra do Senhor. Jesus veio para buscar trabalhadores. Vem comigo, ele falou. Quer ser meu discípulo? Vem comigo. Mas tem uma coisa, não dá para ser hedonista. Negue-se a si mesmo. Crucifica o velho homem. Aí vem comigo. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, sabe o que? Importa que ele cresça e eu diminua. O apóstolo Paulo fala, olha, a cada dia eu morro. A cada dia eu morro. O velho Saulo morre cada dia. Né? E o viver que eu tenho agora na fé, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não busco o meu querer, eu busco o dele. Aliás, Jesus ensinou a orar assim, Pai, seja feita a tua vontade. Não é? Jesus não ensinou a orar assim, Senhor, faça a minha vontade sempre que eu te pedir. Não, Jesus ensinou, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando os discípulos se reuniram e pediram uma coisa para Deus, eles falaram, Senhor, olha as ameaças do povo, eles estão ameaçando a gente, Senhor. Olha para as ameaças dele e concede que a gente tenha ousadia e intrepidez para continuar fazendo a tua vontade. Irmãos, um povo desse é um povo feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você buscar só a sua alegria, a tua alegria, o teu prazer, as tuas coisas, tem uma hora que isso... é só você ver. Vê na mídia. Os famosos, os poderosos, os grandes cantores, os grandes artistas, estão nas drogas, estão se suicidando.
O dinheiro já comprou tudo que dava para comprar e não tem mais o que comprar, aí não tem mais prazer, vai o quê? Vai para a droga. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus falou que Ele veio para trazer as boas novas aos pobres. Aquele que quer buscar o reino dos céus e não buscar a sua alegria no dinheiro. Amém? Como é que você vai poder prosperar em todas as coisas, ter saúde, ficar bem, ter paz na sua alma? Olha para Deus. Busca a Deus. Serve a Deus. Louva a Deus. Agrada a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é uma verdade eterna. Amém? E eu quero ler com você Mateus 6, que Jesus Cristo, nosso Senhor, dá essa receita, em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Do que ele está falando? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, vamos ser sinceros, não vamos nos enganar. Quando alguém vive buscando suas coisas, o seu prazer, eu preciso juntar meu dinheiro para ser rico, eu tenho que ter minha reserva, eu tenho que ter reserva já para os meus filhos, eu já tenho que preparar a casa do meu filho, eu tenho que já preparar o carro do meu filho, eu tenho que preparar a minha aposentadoria, eu estou vivendo em função das riquezas. Jesus falou, não dá para servir dois senhores, ou você serve as riquezas, ou você serve a Deus, não tem como. Por isso vos digo, aqui está o segredo da vida abundante. O segredo da vida abundante. Não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha, Jesus falou isso. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis, não tendes vós muito mais valor do que elas? Alguém já viu um passarinho magro ou gordo na natureza? Em gaiola, sim. Em gaiola, sim, porque a gente não sabe cuidar deles como Deus cuida. Tenta lembrar, se você já viu algum urubu muito gordo ou muito magro, a não ser que esteja doente. E muitas vezes está doente porque tem óleo nas penas, porque comeu alguma coisa estragada que o ser humano deixou. Se não tiver doente, alguém já viu um passarinho magro ou gordo na natureza? Eles não semeiam, não colhem, não guardam em celeiro, mas eles têm a comidinha de cada dia. Alimenta os filhinhos, cantam quando amanhece, canta quando anoitece. Jesus fala, viu? O vosso Pai Celestial alimenta eles. E vocês não têm mais valor do que as aves. Oh, Jesus é lindo, né? A gente que complica. Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Pronto, depois morre de infarto. E qual de vós poderá, 27, com todos os seus cuidados, quem poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Você olha para as orquídeas, para os lírios, você olha para as flores, ninguém consegue fazer isso, né? Os artistas têm ideias com as ideias originais de Deus. Aleluia. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aleluia. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram sempre procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quando Deus fala para o seu povo, olha, vocês tirem um dia da semana para descansar, para ficar com a sua família e para me louvar, o sábado, o Shabá. Poxa, mas se eu trabalhar um dia a menos, eu vou ganhar menos. Você sabe como os judeus, 99% dos judeus são prósperos. E eles aqui no Ocidente, diferente lá de Israel, mas aqui no Ocidente, né, nós já temos o domingo, né, como um dia que não se trabalha, certo? E aqui os comércios de judeus praticantes, eles também não trabalham no sábado. Não trabalham a partir das 6 horas da sexta até o sábado, né? Então, eles não trabalham sábado e domingo já não também, porque já é o costume de não trabalhar. Então, eles não trabalham 2 dias por semana. E eles são prósperos. Porque eles buscam a Deus e Deus abençoa. Então, Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não pense em não ir na igreja, não pense em não congregar, não pense em não se envolver no corpo de Cristo, não pense. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ah, mas e amanhã? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia os seus problemas. Cada dia eu peço, Pai, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Claro, irmãos, claro que a gente estuda, tem que estudar, a gente se esforça, a gente trabalha, a gente se aprimora, faz cursos, a gente faz a nossa parte. Mas o negócio é não tirar a parte de Deus. É tão comum na igreja a gente poder contar com poucas pessoas. Porque a maioria das pessoas está preocupada em resolver os seus problemas. Mas todos temos problemas. Nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, estou com você. Então, se você entender esse princípio básico, deixa eu pegar um pouco do meu tempo, deixa eu pegar um pouco do meu dom, deixa eu pegar um pouco do dinheiro que Deus me deu e eu vou usar para Ele, para o reino, para ajudar os meus irmãos, para formar a igreja de Cristo, para levar a salvação. Quando você entra no corpo de Cristo, você recebe a bênção. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Oxe, que tcharahalabashe. A palavra fala em Provérbios 19, 21, eu vou ler, Provérbios 19, 21 diz assim, muitos planos há no coração do homem, mas o plano do Senhor permanecerá. Busca o conselho do Senhor, busca fazer a vontade do Senhor. Aleluia. É possível, e você vai ser bem-aventurado. Eu conheci Jesus com 20 anos de idade, né? Naquela idade que o jovem quer ser jovem, né? Aproveitar as coisas de jovem. E com 20 anos eu me apaixonei tanto por Jesus que eu comecei a servir. Não perdi nada. Nunca me faltou nada. Ele me deu uma namorada que se tornou minha esposa.
estudei o que eu quis, me informei no que eu quis. Continuei servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Ele me deu casa, Ele me deu carro, continuei servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Ele me permitiu viajar, me permitiu passear, servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Tive muitos amigos, fiz muita coisa e servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Tive lutas, enfermidades, doenças, Ele me levantou e eu sarei, eu continuo servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Busca Ele em primeiro lugar e todas essas outras coisas serão acrescentadas, 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 acrescentadas. Hey, aleluia! Até porque o diabo está muito saidinho. Ele está muito saidinho, irmãos. A igreja está dormindo, os crentes estão procurando fazer as suas coisas, e estão esquecendo da casa do Pai. O diabo está entrando nas casas, não é? Antes só os perdidos iam atrás das trevas, agora as trevas estão entrando na nossa casa. Vocês viram isso que está acontecendo agora com as crianças pequenininhas, né, que estão lá inocentemente vendo um desenho e entra um demônio ensinando as crianças a se suicidar. Vocês sabem disso, né? Amém? Ele está sem o diabo. Os jovens entrando nas escolas para matar todo mundo. Isso não é mais só lá na Europa, não é mais só nos Estados Unidos, já está aqui no Brasil também. O diabo está agindo, irmãos. Os casais estão se separando porque homem e mulher estão buscando pornografia dentro de casa, na internet, está tudo muito fácil. Nós temos que fortalecer as nossas defesas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais? É a oração, o jejum e a palavra. Parece mesmice, repetição, mas é isso. É oração, jejum e palavra. São as nossas defesas. Porque olha, o diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele tá agindo assim, ele está babando. Mas se você acordar, se você buscar o reino do céu, se você se ligar no cabeça que é Cristo, sabe o que você vai ter? Vida com abundância. Vida e vida com abundância. Ah, mas eu vou tirar um pouco do meu tempo para Deus. Não, para a casa de Deus, para a família de Deus, para o corpo de Cristo. Você vai tirar um pouco de tempo para Jesus. Eu acho que até um pretexto que ele arranjou para a gente chegar mais perto dele. Quantas vezes eu às vezes estou cansado, eu estou preocupado, eu estou desanimado com tantas lutas, tantos problemas, aí eu tenho que parar para preparar um estudo, ou para ministrar, ou tenho que me preparar para uma reunião da igreja, ou fazer uma visita, e aí naquela preparação, eu parei de olhar para o meu problema e olhei para Ele. Já restaurou. Aleluia. Eu só vou dar um exemplo, a minha filha está aqui, é muito importante, é muito real aquele exemplo. Anteontem, a minha filha e a minha neta estavam em casa, elas foram dormir em casa anteontem. E no meio da noite, a minha neta acordou com um pesadelo, chorando, e não parava. E eu acordei também, acabei indo lá, e ela falava, não, eu não quero você, sai, eu não quero você. E não acordava. A minha filha conseguiu acordar, ela falou, o que foi? Você está sonhando com o quê? Não lembro. E aí já dormiu de novo e continuou o pesadelo de novo. Eu orei, repreendi. A oração, a gente sabe, né? Pedi o sangue de Jesus, expulsei os demônios, sai e tal. E fui para o meu quarto. E ela continuou chorando. A minha filha orou, repreendeu. E ela continuou chorando, tendo pesadelo. E daí ela falou, Senhor, o que está acontecendo? Meu pai já orou, eu já orei. Por que ela continua assim, tendo pesadelo? O Espírito Santo falou, o lençol dela. Ela falou, o lençol? Olha o lençol. Irmão, isso não é coisa da nossa cabeça, né? 2 da manhã, sei lá que horas, era 3 da manhã. O lençol.
Estava escuro. Ela foi reparar no lençol. E o lençol onde a minha neta estava dormindo, não o que estava cobrindo, mas onde ela estava dormindo, o lençol de forro, era um lençol de um desenho do Hércules, da Disney. O lençol da Disney, do Hércules. Mas esse lençol já está na minha casa há anos. Ele foi do meu filho, quando ele era pequeno. E nunca aconteceu nada, pelo menos que a gente saiba. E só que nesse lençol tem 2 demônios. Qual é o nome mesmo? Pânico? Pânico e agonia. Eu não sabia porque esse desenho do Hércules eu não assisti, mas os 2 demônios, pânico e agonia. E daí a minha filha depois... Bom, mas aí o que aconteceu? Ela orou, o Espírito Santo avisou, ela orou exatamente em cima disso. Expulsou esses 2 demônios, repreendeu, amarrou, expulsou, e aí você tirou o lençol? Nem tirou, só repreendeu. Tirou na manhã seguinte, né? Foi assim, como a gente fala, como tirou com a mão. Ela dormiu, na hora, dormiu. Olha. E daí de manhã cedo, quando minha filha veio me mostrar, pai, olha aqui esse lençol. Daí eu falei, meu Deus, que horrível isso aqui. Eu nunca tinha visto. Horrível, 2 demônios. E aí eu falei, e esse dragão aqui? Tem um dragão, tipo uma serpente, uma cara horrível assim, no lençol das crianças. Ela falou, isso é a quimera, né? A quimera do desenho. É uma serpente horrível. Claro que agora já não vai, né, mais ser usado, mas você entende? De repente uma coisa que nunca teve problema, que eu saiba, agora tem. O diabo está pegando tudo que ele tem de direito e está usando. Não sei se você sabe, mas quando as pessoas que servem a Satanás, eles têm pontos de apoio, tem búzios, tem fetiches, tem imagens, tem coisas, tem amuletos, e alguns até colocam em si, são pontos de apoio, é como se fosse para-raio, são legalidades. E o diabo está pegando toda a legalidade que ele tem e está agindo. Está entrando nas casas, pela televisão, pela internet, pelos objetos, pelas palavras. Acorda, igreja! Acorda! Volta para as veredas antigas, volta para Jesus. O diabo quer roubar, matar e destruir. Ele está destruindo famílias, ele está matando jovens, ele está matando crianças. E uma coisa que me impressiona é o seguinte, existem chaves no mundo espiritual, nós sabemos. Eu sei que se eu orar em nome de Jesus Cristo, se eu expulsar, se eu repreender, ele vai sair. Mas nesse caso simples, específico, por que não saiu? A chave existe, mas a chave serve na porta certa. Certo? Então, naquele caso específico, eu orei, repreendi, mandei que fosse embora, mas a legalidade estava lá ainda. Ela estava dormindo em cima dos demônios. Quem que deixou os demônios entrarem? Eu. Aquele lençol entrou na minha casa porque eu deixei. Eu que não percebi que tinha demônios lá, mas estava lá. Então eu orei, usei uma chave, orei em nome de Jesus Cristo, mas a chave não funcionou. Por quê? Porque o Espírito Santo precisou revelar o problema, é esse. Agora você usa a chave certa. Pânico e agonia. Eu amarro vocês saem aqui agora. Em nome de Jesus. Essa chave funcionou. A gente precisa da revelação do Espírito Santo, a gente precisa da intimidade do Espírito Santo. A gente precisa buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Amado, desejo que vá bem em todas as coisas, que prosperes, assim como vai bem a tua saúde e a tua alma. Essa é a vontade do Senhor. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Essa é a vontade do Senhor. Mas existe um que anda ao redor buscando quem possa devorar. Existe um que não veio senão para... Quando Jesus fala que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir, quer dizer, ele veio só para isso. O diabo veio só para roubar, matar e destruir. Amém? E não adianta só ser bonzinho, ir na igreja aos domingos, eu sou certinho, eu tenho minha Bíblia lá em casa, aberta no Salmo 91. O diabo não está nem aí para isso. Ele conhece o Salmo 91, a gente não conhece inteiro, decor. Aleluia!
A gente tem que se ligar um no outro, ligar no corpo de Cristo, trabalhar para o reino, entrar no corpo de Cristo e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Estabelece a tua justiça, Senhor. Ah, mas aí eu vou perder. Não vai perder nada. Você não vai perder nada. Você vai continuar tendo lazer, vai continuar estudando, trabalhando. Só que você vai ser próspero, vai ser feliz, vai ser saudável. Oh, glória. Amém? Eu lembro que uma vez, quando as crianças eram pequenininhas, tinha uma brincadeira que eles faziam, que era assim, o que você prefere, um chinelo velho ou uma bicicleta? Coisa assim, né? O que você prefere, uma roupa velha ou essa roupa nova? É claro, né, que a brincadeira para a criança era pequenininha para saber o que escolhia, né? Jesus fala assim, Deus fala, olha aqui, eu proponho para você a morte ou a vida, o que você escolhe? A morte ou a vida? Desperta tu que dormes, amém? Volta para a palavra, volta para o tabernáculo, volta a orar, volta a ler, volta a adorar, volta a servir a Deus. Eu tenho me preocupado, que eu tenho visto os crentes cada vez mais fechados, assim como as pessoas estão se fechando na internet. Qual o exemplo que os filhos estão tendo dos pais? Que os pais não têm tempo para o filho porque está sempre na internet. Claro que esse filho daqui a pouco também vai estar na internet, não é? E os crentes estão fazendo isso, estão se fechando na internet, entrando nesse outro mundo paralelo, estão ficando nas suas casas, alguns se conformam dizendo que assiste culto pela televisão, quando Deus quer que a gente sirva uns aos outros, que a gente use os nossos dons, que a gente seja a luz lá fora, que a gente seja a luz em casa, que a gente seja a luz aqui dentro. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Profetiza, fala para o teu irmão, Jesus vai acrescentar, irmão. Vai acrescentar. Vai acrescentar. Aleluia, vai acrescentar. Oh, glória. Eu só tenho que fazer a minha parte, só tenho que me levantar e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Oh, glória. Chamar o ministério de louvor. Olha para Deus, busca a Deus, louve a Deus, viva para Deus, sirva a Deus. Você nunca vai perder nada, você só vai ganhar. Aleluia. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.